Road to Ruin. Road to Ruin, lançado em 21 de setembro. Então, é um álbum dos Ramones que eu tenho na minha coleção aqui. Eu não sou um grande colecionador de Ramones, né? Mas eu tenho alguns discos, eu tenho o Road to Ruin. Eu tenho o Road to Ruin porque eu gosto muito desse álbum aqui. Poxa, aqui tem clássicos como lá na Becedeira, que 24 Hours to Go. Depois a Rita Lee veio a fazer uma versão terrível para isso, né? Gold Mental, She's the One, que eu acho muito legal. I Don't Want To. E I Just Want to Have Something to Do, que é, para mim, a melhor faixa desse descasso do Ramones, Road to Ruin. Aqui a formação com o Didi Ramone, e, se não me engano, a estreia do Mark Ramone. O Michael pode me complementar depois, já que o Michael é o nosso maior fã de Ramones aqui no site, né? Essa versão que eu tenho aqui, ela é uma versão que está bastante surradinha, até, inclusive card, mas, poxa, é um dos grandes discos do Ramones, na minha opinião. Joey Ramone, Johnny Ramone, Didi Ramone e Mark Ramone. Mark, que é um dos únicos membros vivos ainda da banda, né? Ele que não é um membro original, mas que está aí até hoje, mantendo a tradição e a alma dos Ramones viva ao longo dos anos. Felizmente, para quem ainda pode ver, eu sei que o Michael deve ver ele em breve, né, bem? Então, Michael, vamos lá com o Road to Ruin. Road to Ruin, quarto disco dos Ramones, estreia do Mark na bateria. O Tommy, o baterista original, decidiu que queria ficar mais na produção e composições. E esse aqui é o quarto disco. Para mim é um disco mais maduro que os três primeiros. Para mim é um disco melhor que os três primeiros. Eu indiquei ele numa matéria que eu fiz para o site sobre 5 discos para conhecer o Mark Ramone, porque eu acho que dos discos que o Mark tocou, talvez seja o melhor disco com ele. Ou ele ou o Brain Drain, mas eu gosto muito mais dele, para ser honesto. E gozaram que o Myron citou um monte de música e não citou as músicas que eu mais gosto, que principalmente It's a Long Way Back, Go Mental, She's the One, eu curto, ele citou, Don't Come Close, que até onde eu sei é o primeiro solo de guitarra que tem no disco do Ramones e gravado pelo Didi, que era o baixista, e sobre todas a baladaça Question English, né, que é uma coisa linda de se ver, de se ouvir, perdão. Cara, é um descasso. Eu tenho ele em vinil nacional aqui, que nem o Myron, e eu tenho ele essa edição da Rhino, que saiu com um monte de faixas bônus, 4 faixas bônus, algumas delas da trilha sonora do filme Rock and Roll High School. Eu ia pegar o filme, mas numa outra oportunidade a gente fala dele. E eu acho um descasso, cara. Eu acho pra mim é top 5 de Ramones, e olha que já deu pra perceber que eu sou bastante fã de Ramones, né? E já que é pra mostrar bootleg, cara, já que é pra gente se exibir com o que a gente tem, e eu fiquei bastante chateado que na live do Halfway to Sanity eu esqueci de mostrar meus bootlegs do Halfway, então dessa vez eu não vou me esquecer. Então eu tenho um Picture Disc que o Myron até conseguiu para mim, que é o volume 1 de 2 volumes, ao vivo em 78 no Palladio. Eu tenho isso aqui que é argentino, que é ao vivo em Berlim. Isso aqui tem DVD, tem CD, tem outras edições diferentes. Ao vivo em Berlim, 78. E eu tenho esse aqui em São Francisco, 79. Todos na turnê do disco. Para quem acha que Ramones é tudo igual, esses discos têm repertórios diferentes e tal. E são bem gravados até. Como eu já falei para outras lives, é a minha banda favorita, então um disco que é um dos meus 5 favoritos da minha banda favorita. Deve ser um disco que eu gosto bastante, né? Cara, ele é de 78, né? Sim, 78. Salvo engano, é 78. Os discos que eu gosto são de 79, né? Perdão? Os discos da turnê que eu tenho são de 79, então deve ser 78, sim. Eu não sou detentor da discografia dos Ramones na minha cabeça, mas eu acho que ele vem, logo na sequência depois, vem o disco do... Não, mas o It's Alive, né? Não, o It's Alive ele foi gravado antes. É possível que tenha sido lançado depois, agora eu não tenho certeza, mas ele foi gravado antes. Ele foi gravado ainda com o Tommy e na turnê do Rocket to Russia. Ah, na turnê do Rocket to Russia, tá. Eu tava indo nessa dúvida aqui, porque eu tenho It's Alive também, acho um baita disco, mas agora eu tinha ficado na dúvida, mas agora tu falou, o Tommy tá na capa mesmo lá.
E o pé na bateria. O Tommy tá na bateria. Ele é da... Se não me engano, ele é na virada do ano de 7.7 para 7.8. Então ele é antes do Road to Ruin. Talvez ele tenha sido lançado depois, mas ele foi gravado antes, com certeza. Não, tranquilo. É um grande disco, né? O Road to Ruin, eu acho, assim, a fase dos Ramones anos 80, para mim, é a melhor, mas a entrada do Mark muda a banda, assim, para uma sonoridade bem diferente dos primeiros discos, né? É bem estranho, assim, porque... mais musical, eles parece que evoluíram muito musicalmente. E eu já li algumas coisas dizendo que muito dos violões e guitarras que tem nesse disco, quem gravou foi o Tommy, o ex-baterista. Mas isso é aquelas fofocas de bastidores dos Ramones que se conta que nunca vai ser comprovado, né? A banda nunca vai admitir isso. Aquele livro Na Estrada com os Ramones tem alguma coisa sobre isso também, né? Uhum. Que eu tenho esse livro aí. Mas só para complementar aqui, vale lembrar que o Mark, ele não é um músico originalmente punk como os Ramones, né? Ele vem do Dust, né? Então talvez a sonoridade dos Ramones venha até pela forma de tocar do Mark aí. Eu não sei o que tu acha, Michael. Pra quem já ouviu, o Dust é uma banda completamente diferente, né? E o Mark, tanto que dizem, como eu citei na matéria que eu fiz lá, quando o Mark entrou nos Ramones, ele desaprendeu a tocar. E o Mark já tinha tocado com outras bandas também, e tocou com os Voidoids, que é do Richard Hell, que era do Television, que era da cena punk, mas não é uma banda punk também, né? É uma banda mais new wave do que punk. Então, realmente, o Mark tinha um estilo completamente diferente do Tommy, tanto que ele disse que o Tommy que ensinou ele a tocar daquele jeito, do jeito que o Tommy tocava, no caso, mais ou menos deixou a forma de tocar dele para tocar como o Tommy tocava, né? Mas mudou, a banda está mais madura, as músicas estão mais maduras, as letras estão diferentes, não é mais segundo verso igual ao primeiro, como em Judas a Punk, né? Tá umas coisas diferentes, a banda está mais madura, para mim está melhor a partir daqui. Muito bem. Então, Road to Ruin, nosso primeiro disco, lançado em 21 de setembro, e aí nós temos mais 2 para essa data de 21 de setembro. Um deles é o primeiro, não ouvi, não gostei, World Coming Down, do Type O Negative. Eu realmente não ouvi e não tenho nenhuma opinião sobre isso. O único disco do Type O Negative que eu conheço é o que tem Blood Kisses, né, das mulheres se beijando lá. E isso, só o que eu tenho para falar sobre Type O Negative. Então, Michael, fica bem à vontade, a live é tua. Bom, Type O Negative, eu sou um grande fã de Type O Negative. Esse cara aqui, Peter Steele, infelizmente já falecido. Esse é o 5º disco da banda, não me lembro o ano dele exatamente. 93? Talvez. Aqui fala 99. Não, esse é assim, tava com Blood Kisses, perdão. Aqui fala 99. O que eu digo da geração MP3, que nunca vai conhecer certas coisas, isso é o encarte do disco, um pôsterzinho da banda. E quem conhece Type O Negative sabe que é uma banda de uma sonoridade mais tristonha, mais arrastada, o pessoal chama de gothic metal, com os vocais bem graves, é uma mistura de heavy metal com post-punk, com rock gótico dos anos 80, cara. Tem um sentimento sombrio, um sentimento sorumbático, talvez seja uma palavra boa para ele. Esse aqui é o 5º disco, cara. Eu acho ele mais tristonho, mais sombrio, mais sorumbático do que os anteriores. Tem pérolas aqui nesse disco aqui, com a própria World Coming Down, faz título, tem mais de 11 minutos. Tem Todo Mundo que Eu Amo Está Morto, que é Everyone I Love Is Dead. Tem outra música chamada Tudo Morre, que é Everything Dies, fantástica. Tem uma música um pouquinho mais agitada, que é Pirata Blaze. Tem All Hallows Eve, que é tipo uma homenagem ao Halloween, mas não ao Halloween, e sim à Noite de Todos os Santos, All Hallows Eve. E ele se encerra com um medley dos Beatles, claro que convertido para o estilo da banda, que junta trechos de Day Tripper, If I Loved Someone, If I Needed Someone e I Want You So Heavy, né? E só para comprovar um pensamento que eu tenho,
assim como toda cover dos Beatles que eu já ouvi, as 3 são melhor que a original dos Beatles, né? É difícil achar uma cover dos Beatles que não seja melhor do que a original, pelo menos na minha opinião. Eu acho um descasso. Tá no meu top 3 do Type O. Cara, é uma banda que eu curto muito e que falta faz o Peter Steele no mundo de hoje, cara. Então, é um disco muito bom. Por favor, ouçam. Não façam que nem o Myron, não tenham preconceito. É um disco bem recomendado, especialmente a gente falou na live passada da Tempestade, que era um disco triste, que era um disco que para ouvir em momentos que você não estiver muito alegre, assim, que você estiver chateado com o mundo. Esse aqui também, cara, pelo título das músicas, né? Tudo morre, todo mundo, meu mundo está desabando, todo mundo que eu conheço está morto. Já dá para ter uma ideia que não é um álbum alegre. E, se não me engano, na época, o Peter Steele estava lidando com a doença, a morte da mãe dele. A mãe dele morreu nessa época que ele estava gravando o disco. Então, o cara não estava de bom humor, numa banda que normalmente já não tinha muito bom humor, né? Então, é um disco... Não é triste, mas eu tenho um sentimento mais tristonho, assim, mais desesperançado quanto à alegria, assim. Um descasso. Eu quero deixar claro que não é preconceito, realmente não é o meu estilo de música, né? Como eu disse, eu ouvi o Blood Kisses e não me faz a mente, assim. Um outro comentário que eu quero fazer também, que eu achei, não é estranho, mas não é estranha a palavra, assim, curioso, talvez, sobre essas covers dos Beatles. Recentemente, questão de 2 anos, eu tenho voltado na minha coleção do Caetano, e aí eu redescobri a versão que ele faz para Eleanor Rigby, só com violão e voz, e que eu acho que é muito Type O Negative. E eu sempre, agora eu ficava falando assim, eu sempre ouvi que ali, mas isso aqui é tão depressivo que me lembra uma banda que eu não conseguia lembrar, e agora eu ficava falando, é Type O Negative. Então, o Michael, que vou dizer que tem preconceito com o Caetano, depois procura para te ouvir Eleanor Rigby, porque é uma música que eu sei que tu até gosta dos Beatles, né? Mas ouve com o Caetano para te ver o quão sorumbático tu definiu muito bem isso aí. O quão sorumbática é a versão do Caetano, só com violão, que não tem nada a ver com o Caetano, e é um lançamento, se não me engano, de 75, do Qualquer Coisa. E aí, por fim, assim, só para falar um pouco... O Type O é tão que eles conseguiram, tão depressivo, assim, que eles conseguiram deixar depressiva 3 músicas do Santana num outro lançamento deles. E a Santana Band é uma banda de ritmo latino, de ritmo alegre. Os caras conseguiram deixar depressiva uma música da Santana Band. Só aproveitando aqui, Michael, também, eu lembro da tua discografia comentada também, do texto que foi feito lá para uma das meninas que o André conseguiu, agora não vou lembrar o nome dela, me desculpa, mas o Type O também tinha alguma coisa também, às vezes, de se auto-ironizarem, né? Até onde era realmente... Eles têm um humor negro muito forte, assim, tem letras deles... Uma das músicas mais famosas deles se chama Eu Não Quero Ser Eu, I Don't Wanna Be Me. Eles têm alguma coisa, tem um humor negro muito forte, tem letras dele que não dá para ser levado a sério, que é eles debochando deles mesmos. Mas esse disco aqui é uma exceção na discografia da banda. Acho que até pelo que eu estava passando na época, esse disco aqui ele é para baixo todo ele, não tem coisa ali. Tem outros discos, tem algumas vinhetas engraçadas, algumas palhaçadas internas da banda, assim, que eles gravaram no lugar como vinheta. A banda rindo, a banda um debochando do outro, conversas engraçadas entre eles. Isso tem em outros discos, tem sim. Tem letras que são autodepreciativas, que a gente falou, mas são um tipo de humor negro, assim, meio que um humor britânico, apesar de eles serem americanos. Só que não nesse disco aqui. Esse disco aqui é depressão do início ao fim. E maravilhoso. Muito bem. E depois de 7 minutos quase, eu consigo me lembrar Black Number One, o nome da música que eu estava tentando vir na mente. Né? Black Number One. A própria Black Number One é um deboche com as garotinhas loiras escandinavas que pintam o cabelo de preto para serem diferentes. Aqui no Brasil, as meninas pintam de loiro para ser diferente, lá elas pintam de preto, segundo o que se fala, né? E aí ele tá debochando das garotinhas que são loiras e querem ser gótica, entre aspas, gótica, né? E pinta o cabelo de preto, mas aí a tintura começa a cair e tal, então as suas raízes estão aparecendo e você não pode sair
porque tá com o cabelo mal pintado. A própria Black No. 1 é um deboche em cima desse tipo de garota, né? É uma ideia, eu falei do humor negro da banda, o humor mórbido da banda, mas esse disco aqui não. E certamente acho que é o maior sucesso do Type O, né? Bom, sim, com certeza. Primeiro, não ouvi, não gostei da noite, agora certamente vai vir o segundo, não ouvi, não gostei, porque completa-se hoje 34 anos, não, desculpa, 33 anos do Razor's Edge, o álbum que marca o retorno do AC/DC às grandes vendas, aos grandes shows, lançado em 1990, agora estou em dúvida se é 90 ou 89, mas é por ali, eu acho que ele é 1995. E por que esse álbum aqui marca o retorno do AC/DC aos grandes shows, às grandes vendas? Porque eles já vinham numa fase bem complicada ali, na metade dos anos 80, com o Flick of Steel e o Fly on the Wall. Eles fazem ali o Who Made Who, que é uma espécie de tentar colocar a banda novamente nos trilhos, em 1976, numa trilha sonora para um filme de mesmo nome, mas é aqui, através da faixa que abre o disco, que se chama Thunderstruck, que o AC/DC consegue o seu segundo grande hino da fase Brian Johnson, né? O primeiro, obviamente, que é Back in Black, e Thunderstruck, assim, qualquer fã de AC/DC reconhece logo nos primeiros acordes na verdade, são as primeiras notas, né, do solo que o Angus Young faz aqui. Eu acho esse disco aqui, o lado A, é impecável, Fire Guns, começa com Thunderstruck, Fire Guns, Money Talks, The Razor's Edge, que é a faixa título que eu acho incrível, e depois Mistress for Christmas, né, ora, Mistress for Christmas, o nome de uma música, e Rock Your Heart Out, só isso já é o lado A. E o lado B tem pelo menos duas músicas que eu adoro, que é Shadow of Love e God I'll Buy the Balls. Esse aqui é a versão original nacional. Eu, em particular, eu gosto muito desse disco aqui, não só porque tem essas faixas aqui, mas eu lembro, não lembro porquê, mas eu lembro que o Michael foi quem gravou esse disco numa fita para mim, e eu ouvi muito, muito, muito esse disco. E também, assim, outra coisa que me chama a atenção no álbum é que é o Chris Slade na bateria, que já tinha tocado com o Uriah Heep, com The Firm, ou The Firm, agora não sei a pronúncia correta, que traz totalmente um jeito diferente de tocar, assim como a gente falou do Mark, né? A bateria do AC/DC sempre foi bumbo caixa. Aqui o Chris Slade já tinha uma técnica bem diferente e ele traz isso para a banda, né? De alguma forma. Tanto é que não é aceito durante muito tempo pelos fãs, ele acaba saindo e eu não vou lembrar se é o Phil Hood que volta ou se entra alguém substituindo ele. Antes de passar para o Michael, eu conheci esse disco aqui porque, como eu falei, né, o AC/DC, através dele, vendeu bastante e voltou aos grandes shows. E aí eles fizeram um show que originou a turnê e o álbum AC/DC Live. Então eu tenho o vinil do AC/DC Live, original da época, né, um palco monstruoso, com destaque para a presença da Rose, né, que era uma boneca gigante, inflável, que surgia durante o All Along da Rose, e aí o Brian Johnson interagia com ela, o Angus Young sempre enlouquecido, e aí era muito legal de ver o show que passava no já citado Hollywood Rock in Concert, porque o Angus é um show à parte, né, então ver ele pulando pelo palco, tocando, eletrizado, era incrível, assim, para mim, que era um guri, sei lá, de 9, 10 anos, que via aquele show assim, ficava empolgadíssimo. E anos depois, só antes de falar, né, esse álbum aqui, esse DC Live, do Razor's Edge, ele já começa com Thunderstruck, né, então tem Thunderstruck, tem The Razor's Edge, que é a faixa título maravilhosa, tem 15 minutos de Jailbreak, que foi a primeira vez que eu vi um homem se despindo na televisão, né, aquilo ali, fiquei chocado, o Angus Young tá se pelando, e aí ele fica só de cueca, com a cueca do Reino Unido, mas depois ele acaba mostrando a bunda, né, e eu fiquei apavorado com aquilo ali, olha a infantilidade da criatura. E anos depois, eu comprei essa edição especial aqui, com CD mais camiseta, que é exatamente a camiseta que eu estou usando aqui, né, ela vem o CD, aqui, ó, aqui o CD, e aí a camiseta vinha aqui presa dentro dessa espécie de caixinha com prisão, enfim, a camiseta vinha aqui dentro, mas eu pensei, se descia aqui, tudo originalzinho. Eu comprei isso aqui porque realmente era muito barato na época da Pop Market, o Mikael vai se lembrar, né, que a gente comprou muita coisa naquela época, vinha de graça, frete grátis. Então, tem a camiseta, o tecido maravilhoso, e, cara, assim, ó, se eu fosse botar um top 3 do AC/DC,
com certeza, para mim, ele é o melhor da fase Brian Johnson. E eu não sei se da carreira toda do AC/DC, ele não é um dos... Ele está nos top 3, só não é o melhor para mim, talvez porque tem um álbum chamado Dirt Deeds, Done the Ship, que até completou aniversário semana passada. Mikael, eu já sei praticamente a tua fala, mas vou te dar essa honra, né? Não posso dizer não ouvi, não gostei, porque como tu mesmo falou, foi eu que gravei a fita pra ti, então eu já ouvi ele em algum momento, mas o não gostei eu mantenho, apesar de Thunderstruck. Quem nunca foi num show ou num estádio e tocou essa música e berrou Thunder, Thunder, né, junto com a música, todo mundo acredita. E, cara, esse DC joga em as pedras, assim como várias bandas que a gente tem falado aqui, várias bandas importantes no mundo do rock, esse DC nunca conseguiu me pegar. E é estranho porque eu reclamo que o pessoal fala que Ramones é tudo igual, e eu discordo veementemente disso, mas quando falam que esse DC é tudo igual, eu tô dessa turma, sabe? Pra mim é tudo igual. Eu não vejo diferença, eu vejo diferença da fase Brian Johnson para a fase do Bon Scott, sim, eu acho os vocais diferentes, mas a música em si eu acho simples, eu acho repetitiva, eu acho uma música pouco elaborada. E aí a música dos Ramones é simples, é repetitiva, é pouco elaborada e eu sou apaixonado. Mas pelo AC/DC eu não sei porque eu não consigo gostar. E outra que entra mais ou menos na mesma turma é o Motorhead, né? Que é o que foi dito da AC/DC, eu posso falar do Motorhead quase, né? Então, como eu disse, joguem as pedras, mas infelizmente a gente leva um tempo para evoluir no mundo da música. Ah, que talvez tu não queira aceitar os solos de guitarra do Angus, né? Porque é um choque, tu tá ouvindo Ramones e daqui a pouco vem o solo. Não pode, né? E o Angus solava muito. E além disso, realmente, assim, é bem um atestado de quem talvez nunca tenha parado para ouvir, porque tem de tudo no som da AC/DC, assim como tem de tudo no som do Motorhead e dos Ramones, mas a fase Bon Scott, ela é bem diferente, como tu diz, e é muito mais versátil. Né? Isso eu não tenho como negar, né? Tem blues, tem rocks pesados, e nesse álbum mesmo, tu ouvia Razor's Edge... Tem umas baladonas, tem blues, tem rock mais pesado, tem coisas mais leves, tem coisas parecidas com rockabilly, é bem variado, eu reconheço que é bem variado.